nós estamos hoje juntos novamente para aprendermos. A gente lembra, né, sobre o celular, se vocês quiserem dar uma conferidinha, se ele está no silencioso, para que a gente possa ficar realmente nesse tempo aqui concentrados no nosso aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre a finalidade da casa espírita. Eu sempre dou os créditos das minhas fontes de consulta. Dessa vez foi um pouco diferente. A fonte de consulta foram os irmãos da casa. Então eu queria agradecer a todos que pegaram um tempinho para dar essa ajuda, para fazer o comentário, para me dar material para a gente poder conversar sobre isso. Então eu queria agradecer a Cidinha, a F. Polônio, Roma, a Fabiana, Marilúcio, a Tânia. Mas, além desses irmãos da casa, eu resolvi abrir essa pergunta para outros irmãos que frequentam o Centro Espírita também, em outras cidades e até em outro estado. Porque nós somos uma família só. As casas espíritas, nós temos aqui a nossa querida Casa de Caridade Chico Xavier em Americana. Mas tem outras casas e somos todos irmãos. Então achei interessante também ver como eles achavam que era a finalidade da casa espírita. Então eu queria agradecer a Goiani, que mora em Pinhalzinho, a Denise, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Lurdinha, de São Paulo, a Eliana, que também é de São Paulo, a Elaine, de Itu, Dona Dalva, de São Bernardo do Campo, a Dona Elza, lá de Iguape. Então, esses também participaram da nossa pergunta, porque todos frequentam centros espíritas também, então achei que ia ser muito legal a gente ter essa junção, né, do que cada centro espírita, como que a pessoa que está indo lá sente, qual que é a finalidade dessa casa espírita. Aí, primeiro de tudo, antes da gente falar sobre a finalidade da casa espírita, eu acho importante a gente falar como que começou. Como começou as casas espíritas? E aí a gente vai lá para 1873. É formado o primeiro grupo, aqui no Brasil a gente está falando, né? É formado o primeiro grupo chamado Grupo Confúcio, no Rio de Janeiro. Se vocês imaginem que quando foi feito o Livro dos Espíritos, em francês, até esse livro chegar no Brasil, navio, barco, carroça, a gente nem imagina como que era para chegar aqui. Ele chegou em francês. Então foi formado esse grupo no Rio de Janeiro, que era um grupo que ia para aprender francês e depois fazer a tradução. Então o primeiro grupo espírita foi um grupo de estudo para tentar traduzir o Livro dos Espíritos, que estava em francês. Isso a gente pode imaginar. E lá em 1873 foi formado esse grupo. Então imaginem quem chegou nesse grupo. Quem sabia falar francês? Ou quem queria aprender francês? Ficou muito restrito, né? Em 1875, 2 anos depois, aí a gente tem a primeira tradução do livro para português, que o Joaquim Carlos Tavares faz, mas ele faz página por página, publica aquela página, daí demora dias para ter outra página. Então, a dificuldade para se ter material para estudar. Mas esse grupo fazia isso, ele estudava o Livro dos Espíritos. O primeiro modelo de centro espírita é o Dr. Bezerra de Menezes, que faz. E o Dr. Bezerra de Menezes, esse formato ele criou porque ele era médico. Então, como que ele pensou? Ele tinha uma visão parecido? Não. Aqui a gente está falando lá em 1800, o Dr. Bezerra vivo, ele participava desse grupo no Rio de Janeiro. Então ele faz o primeiro centro espírita, o primeiro formato, vamos dizer assim, de centro espírita. Ele tem uma visão de médico. Então ele pensa assim, nós vamos fazer uma visão de um hospital. Esse hospital vai ter atendimento ao encarnado e atendimento ao desencarnado. Então ele cria esse grupo, um atendimento ao encarnado. Ele diz, tem que ter acolhimento, distribuição de remédios, cesta básica
e algum trabalho assistencial. Esse é o modelo que ele imagina e começa a implementar. E ele fala, tem que ter o alimento também, o atendimento também ao desencarnado. E aí, o modelo que até hoje nós seguimos. Reunião mediúnica, atendimento ao espírito sofredor, com conversas, tentando encaminhá-lo para uma condição melhor. Então a gente não tinha grupo de estudo, porque a gente não tinha muito material para poder estudar. Mas já se fazia esse grupo espírita com essa visão que o Dr. Bezerra passou. Vamos atender os encarnados e os desencarnados. Em 1927, aí sim, aí a gente já até sorri para falar, é fundado pelo Chico Xavier e alguns amigos, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. O Chico, em 1927, quando ele funda esse Centro Espírita, até se alguém quiser procurar, ver o site, é muito bonitinho o site. É só você colocar lá, Centro Espírita Luiz Gonzaga, Pedro Leopoldo. Tem fotos da primeira casa do Chico, tem fotos dele, tem os trabalhos que eles desenvolvem. É muito bonito ver o site lá. Agora, até hoje, é assim que funciona lá. Olha só, tem uma sala de costura, onde é dado cursos e onde é feito roupas para serem distribuídas, tem a sopa, tem artesanato, tem coral. Então, até hoje, ainda está nessa parte também da assistência aos encarnados, tem a psicografia também, tem uma pessoa que faz a psicografia lá, então ainda continua nesse modelo, lá do Dr. Bezerra. Só que o Chico, ele traz uma diferençazinha. Lá, quando o Dr. Bezerra disse, vamos atender encarnados e desencarnados, ele falou sim da caridade, mas o Chico, ele traz aquela lembrança pra gente, precisamos fazer o que Jesus pedia. É uma caridade profunda, é uma caridade mais abrangente. Então, isso é muito bom, porque assim, quando eu fiz as perguntas, olha, qual que é a finalidade de um centro espírita? Aí, abrangendo o que todo mundo comentou, olhem só. E aí vamos refletir. A casa espírita que eu frequento tem isso? A casa espírita que eu estou indo, ela está a caminho disso? Porque foi o que todo mundo respondeu. O que as pessoas comentaram, o que elas esperam, ou então o que elas acham que é um centro espírita. A finalidade de se ter um centro espírita. Fraternidade, imparcialidade, o que nós vemos aqui na casa do Chico. Não importa que religião você veio, não importa o que você pensa, como se eu sou advogada, se o outro é uma cozinheira, a imparcialidade, somos todos iguais, na raça, na cor, na religião. Então, essa imparcialidade é muito importante. Doação, altruísmo, acolhimento foi uma palavra que surgiu muito, quase todo mundo falou sobre o acolhimento, sobre a empatia, sobre o pronto socorro espiritual. Aí a gente está falando tanto de encarnado quanto desencarnado, né? Estudo, aprendizado sobre o mundo espiritual, trabalhando, um comentou assim, a gente precisa trabalhar e colocar em prática o nosso aprendizado. É essa a finalidade do Centro Espírita. Então, muitos colocaram sobre o aperfeiçoamento, sobre o estudo, sobre esclarecimento. Eu venho, o Centro Espírita, a finalidade dele é esclarecer. Realmente, tem muitos que chegam na casa espírita, ainda vão ser esclarecidos que existe um mundo espiritual. Vão ser esclarecidos que existe reencarnação. Então, a pessoa às vezes já até ouviu falar, mas aí quando ela entra no centro espírita, então o centro espírita tem a finalidade disso. Um dia, a Cidinha fez um comentário que na hora eu achei até engraçado, porque ela disse assim, como se pode ter um centro espírita que não fala de espíritos, que não mostra os espíritos, que não comunica com eles. Não comunica com eles. É imprescindível ter isso. Então tem bases que são fundamentais. Aí, caridade material, espiritual,
eu não me lembro exatamente quem falou essa frase, mas eu achei muito interessante. Ajudar a comunidade a se espiritualizar, né? É isso, a pessoa se espiritualizar, entender esse processo de que somos matéria, espírito, que podemos nos melhorar, que podemos ser melhor para o outro, para a gente mesmo. A reforma íntima, que isso a gente escuta muito, né? Vê muito nos livros. O convite ao trabalho, à caridade. Então, a finalidade também do centro é chamar as pessoas, convidar as pessoas para essa caridade. E aí, os mentores da casa, daqui, da nossa casa, falaram o seguinte, através da Cidinha: ser trabalhador do Cristo, a finalidade da casa espírita. Nós estamos lá ainda com o modelo de Bezerra de Menezes. Vamos atender encarnados e desencarnados. Vamos acolher encarnado e desencarnado. Vamos dar esclarecimento, encarnado e desencarnado. Vamos atender as primeiras necessidades que a pessoa tem, encarnado e desencarnado. Nós estamos com as duas pontas aqui. E os mentores da casa, me emociono. Os mentores da casa lembraram isso pra gente. A finalidade do centro espírita: ser um trabalhador do Cristo, ser um trabalhador de Jesus. Usar a mediunidade para ajudar os irmãos. Viver a doutrina de verdade é praticar a caridade que Jesus ensinou. Fazer obras sociais, porque os encarnados vão ser desencarnados e vice-versa. Os desencarnados vão ser encarnados também. Então a gente precisa aprender dos dois lados, não é? Né? E aí, a última frase que eu achei maravilhosa, que também foram os mentores da casa que falaram: além de ser um trabalhador do Cristo, a gente tem que lembrar que quando nós estamos ajudando os necessitados, quer encarnado, quer desencarnado, nós estamos levando Jesus até eles. E aí, para concluir, eu queria lembrar, quando a gente pergunta qual a finalidade do centro espírita, então é isso, o que a gente viu aqui, o que cada um comentou, tá todo mundo certo, precisa de acolhimento, precisa de ação social, precisa atender o desencarnado. Mas quando eu fui lendo o que todo mundo respondeu, sabe o que eu senti? Que eu também respondi várias coisas igual aqui. Eu vi assim, é o que eu espero encontrar dentro de uma casa espírita. Tá, eu espero chegar dentro de uma casa espírita e encontrar tudo isso. O acolhimento, a assistência, eu estando encarnada ou desencarnada. Eu espero encontrar isso. Aí eu vou deixar um gancho para a nossa próxima conversa. Eu queria que vocês hoje fossem para casa pensando o seguinte: eu espero encontrar tudo isso na casa espírita, aqui nesse corpo, quando eu não tiver mais esse corpo. E o que a gente está fazendo, né? Muito obrigada. Para encontrar tudo isso. Eu quero encontrar tudo isso quando eu chego na casa espírita. E quem que vai estar lá para me dar tudo isso? Quem que vai me acolher? Quem que vai me dar o esclarecimento? Quem que vai me dar assistência? Quem que vai me dar o abraço que eu recebi quando eu cheguei aqui? Que no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu brinco que eu falo pra Cidinha que eu afundei dentro do abraço dela. Eu recebi um abraço que eu podia ir embora naquela hora e falar assim: não, já tá bom. Tem mais para me oferecerem? Além desse abraço profundo? Então, qual a finalidade da casa espírita? A finalidade da casa espírita é tudo isso. É acolher, é instruir, é ajudar, é fazer essa parte social. Porque como que eu vou falar para um amigo que chega ali no portão e fala assim: ah, aqui é uma casa espírita, a senhora tem alguma coisa para eu comer? Não, vamos lá comigo, eu vou te explicar como começou o espiritismo, tão interessante. Ah, eu tenho um livro para te dar para você ler. Não dá.
A urgência dele agora é comer alguma coisa. A urgência, assim, né? A urgência dele... Aqui dentro e lá fora também. Né? Exato. E aí, eu queria deixar essa reflexão pra gente. Nós vimos Uma o que... aguinha com um cachorro já é uma Exato. Nós ouvimos o que é a finalidade do centro espírita. E nós falamos tudo que a gente quer encontrar dentro de um centro espírita. Mas para eu encontrar isso, para eu ter encontrado esse abraço quando eu cheguei, tinha que ter alguém lá para me oferecer esse abraço. Para eu encontrar a comida, tem que ter alguém que fez alguma coisa para eu comer. Então eu queria que todo mundo hoje fosse para casa pensando nisso. Eu sei tudo o que é a finalidade de um centro espírita. O que eu estou fazendo? Ou o que eu posso fazer? Porque eu vou chegar lá, vai ter que ter pessoas para fazer isso para mim. Vai ter que ter alguém para fazer. Então, Jesus está chamando a gente ao trabalho. Ah, mas, sabe, vamos fazer o seguinte. Quando eu estiver melhor, é que eu tenho que resolver algumas coisas, eu estou trabalhando muito, eu estou estudando. Ah, mas eu estou meio doente. Aí a gente pega o exemplo do Chico, a gente fica com vergonha. Doente, cansado, sem dinheiro, humildemente. Ele trabalhava tanto. Porque a caridade não é só você oferecer dinheiro, né? Uma palavra lírica. Exato. A hora que a pessoa necessita. E a gente está aqui recebendo tanto. A gente está recebendo tanto. Um abraço. Talvez, se a gente fale, olha, a casa vai começar a distribuir sopa. Olha, eu não sei cozinhar, eu não dá para ir lá fazer sopa. Mas será que dá para eu comprar e doar os marmitex que vão servir a sopa? Eu estou ajudando. Eu estou pondo em prática. Ah, mas será... Tá mantendo a obra. Tá mantendo a obra. Então, vamos pensar nisso. Nós já sabemos qual é a finalidade. Olha que delícia, a gente já avançou muito. A gente já sabe qual que é a finalidade. Aí vem o Chico e nos lembra. Faça isso em nome de Jesus. Siga ele. Pense o que... Quando ele fala... Imagine que ele está aqui dizendo, vem comigo. Tem alguns irmãos ali que a gente precisa ajudar. Ah, mas não, Jesus, não dá para ir agora não, porque eu tô com dor na perna, eu tô estudando, eu tô trabalhando. Eu não vou agora não. Tá, filho. Quando que a gente quer vir? Quando a gente estiver encarnado, desencarnado? É que na realidade, assim, a casa espírita, ela não pode funcionar só nos trabalhos mediúnicos, né? Ela é uma extensão a parte disso, né? E às vezes eu até me coloco nisso, qual a minha contribuição como espírita, né? O que eu tô fazendo além de vir aqui no trabalho, né? Então, assim, é uma reflexão para todos mesmo. Como que a gente pode fazer a casa do Chico crescer e atender mais pessoas, porque a casa está crescendo, a gente vê isso, mas um líder não dá conta. Então a gente precisa de mão de obra. E como fazer isso acontecer? Ainda bem que aqui a casa, que é liderada por Jesus, pelo Chico e toda a Irmandade do Alto, e vocês aqui, é aberta 24 horas. Porque vai, né, hoje mesmo, terminando os trabalhos, tem pessoas que vão vir tomar passe. Então o médium tem que estar apto a ajudar 24 horas. O médium é médio todo o tempo. É bom mesmo. Pode conversar de coisas legais, dar risada, passear, ter conversas boas com os amigos, rindo, mas é médio. Tudo com um alto astral bom, com boas palavras. É por isso que eu falo. Que a gente lembra, o médio, ele lembra que ele é médio 24 horas. O Chico, ele era médio, mas ele também, ele adorava rir. Ele adorava cantar, ir no cinema. Mas ele era médio. Às 24 horas dele. Ele saía de madrugada, ele ajudava as pessoas. Ele saía na calada da noite para... Às vezes ele deixava o centro aberto com um monte de gente e ia visitar alguém que estava doente. Chamava um táxi, chamava um amigo e falava, ó, me leva, porque ela ficava aberta até 5 horas da manhã. Me leva em tal lugar que tal pessoa está precisando de mim. Me leva em tal lugar que alguém não tem o que comer. E hoje a gente se esconde até dentro do armário na rua.
Então, vamos refletir mais, porque essa obra é do Cristo. E a finalidade é o seu mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E estamos amando uns aos outros? Estamos rezando um para o outro? Ó, a responsabilidade. Porque a gente não pode ser uma represa. A gente vai recebendo, guardando pra gente. Eu tô tão melhor, né? Eu tô tão melhor. E só a gente tem que abrir as comportas. Então, isso que eu queria falar para vocês hoje, para que eu e cada um de vocês também pense nisso. Como que eu abro essas comportas? Eu já recebi tanto. Será que eu posso abrir a minha comporta um pouquinho e doar uma hora, doar alguma capacidade que eu tenha, ser voluntário num horário? Sempre a gente vai conseguir um jeitinho. E tem trabalho para todos. Tem trabalho para todos. O Chico tem apontado muito, ele, que é a Irmandade da Casa do Alto, que está aqui na assistência conosco, tem apontado a obra social. E a gente tem tanta vontade, e tem a obra social que começou pela Rogéria, que ela distribui a cesta básica, e ela é um membro da Casa de Caridade, e a assistência que ela faz é da Casa do Chico. Tem a assistência da irmã Nenê, que é para ouvir. Tem outras assistências de vocês que têm doado, contribuído com dinheiro, com alimento, com a rifa. Porque a irmã Nenê não vai ficar 24 horas falando, fulano de tal passou aqui que precisava comprar um gás. Fulano de tal da casa não tem o que comer. Então, toca no coração de todo mundo, né? Tem pessoas que têm 8 crianças, tem pessoas que a Rogéria ajuda, que é autista, tem problema de câncer. Tem 40 pessoas que a irmã Nenê ajuda com câncer. E vocês podem ajudar, pode ligar. Hoje você vai fazer oração para quem? Quantos nomes tem? Antes de eu dormir eu vou orar para essas pessoas. Então tem um monte de jeito de ajudar. Bom, então, boa noite, que possamos levar essa reflexão e que a gente possa realmente ser aqui um trabalhador do Cristo e principalmente levar Jesus aos necessitados, porque nós todos somos necessitados. Às vezes, em algum momento, a gente vai se tornar mais necessitado do que no dia anterior, mas todos somos necessitados. Então, muito obrigada, boa noite. E a nossa casa está cumprindo a finalidade dela, mas ela pode cumprir muito melhor se cada um fizer um pouquinho. Porque vai muito além do que tudo que está aí no papel. Ela trouxe para nós porque ela foi inspirada pelo alto. Isso é um chamado para o labor, para o trabalho do Cristo. Minha irmã. Obrigada. Obrigada a você.